Hoje no TV Atende nós vamos fazer aqui um programa especial. Aqui do meu lado, João Rafael, e também aqui conosco o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes. Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez aqui no estúdio da NTV. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, João. Quero cumprimentar todos os nossos telespectadores e agradecer a oportunidade de poder estar falando sobre alguns assuntos da administração com a nossa população. Rodrigo, nós estávamos conversando antes de entrar no ar, eu e o João, a respeito de um fato que aconteceu na noite de ontem, em São João da Boa Vista. Um ônibus que leva estudantes para aquela cidade, que transporta os estudantes, ele foi parado pela polícia. Você tem essa informação? Você tem informação desse caso? Bom, é importante deixar claro para a população que Andradas é um dos poucos municípios que oferece transporte para o ensino médio, né? Isso já vem há cerca de mais de 20 anos, né, que os nossos estudantes têm a possibilidade de utilizar esse transporte. Do ensino superior, no caso. Do ensino superior, né, que são as faculdades. São João da Boa Vista, Espírito Santo do Pinhal e Poços de Caldas. A gente entende, né, que o nosso estudante ele merece esse incentivo e esse apoio. Esse processo de fiscalização, a gente teve conhecimento que em toda a região parece que houve, né, também a abordagem de veículos que estavam indo de Poços de Caldas para São João da Boa Vista um dia antes, e são questões de regularização do veículo, né, que o município em si, a gente tem uma licitação de outros anos, a gente renovou ela por um período, e são veículos terceirizados e algumas regras que a polícia em si exigiu e não encontrou no veículo. Nesse caso aí específico, o que estava faltando, o que precisava, o que o ônibus, a empresa, né, deveria ter para poder dar esse transporte? Sim, em si, na verdade, o transporte interestadual, independente de ser para transportar aluno ou para fazer uma excursão, ele precisa de alguns critérios, como a questão da autorização da NTT, a lista dos passageiros, né, com o nome de todos os passageiros transportados, a questão do serviço de atendimento ao consumidor, a questão dos banheiros e o acesso livre a isso. Então parece que tinha algumas restrições nesse sentido, não em termos da condição do veículo, né, que uma das exigências do município para contratar um veículo é que ele esteja autorizado pelo Inmetro, que as condições dele mecânica atendam aos critérios de segurança. Esses são critérios aí da NTT, né, para o transporte interestadual, que no caso a gente faz para 2 municípios, para a faculdade. Então são veículos terceirizados, os veículos do município passaram normalmente, a gente não teve nenhum problema em si. A seção de transporte, tendo conhecimento dessa situação, ela já acionou as empresas para que regularize isso e que o transporte seja retomado aí o mais rápido possível. Quanto a esse problema, fiz contato pessoalmente com a Unifeob, com a Unifai São João da Boa Vista ontem, pedindo que os alunos não sejam prejudicados, aqueles que têm provas e trabalhos para entregar. Então foi-me garantido pela faculdade que os coordenadores dos cursos já estavam a par da situação e que estariam reagendando uma nova data tanto para a prova quanto para os trabalhos. Muito bem. Nós vamos aproveitar hoje aqui, com a presença do prefeito de Andradas, para fazermos um balanço, né, Rodrigo, sobre o trabalho seu que vem sendo desenvolvido dentro da prefeitura. Hoje, como está, no final do ano até conversávamos sobre isso, sobre finanças, aquela situação toda, a situação da prefeitura. Hoje, como está esse setor de finanças? Está tudo pago, está tudo em dia, ou ainda tem alguma coisa aí meio que complicada? Isso. Bom, a administração em si, a gente administra todas as prioridades, desde que nós assumimos com o desafio de equilibrar a questão financeira do município, né, que é o ponto principal. Não se faz obras, não se executa serviços se não tiver dinheiro. A gente, dentro desses meses que se passaram, a gente já conseguiu esse equilíbrio financeiro, pagamos as contas, colocamos a parte financeira em ordem e agora estamos aí desempenhando. Paralelo a toda essa organização financeira, nós já organizamos também todos os serviços básicos do município. Então é um grande desafio, são prioridades. Graças a Deus não está faltando dinheiro, nós estamos administrando dinheiro. Não falta e não sobra, Nós precisamos administrar bem para que os serviços eles possam ser prestados com qualidade à população. Você disse que organizou a parte financeira. Para essa organização, você deixou de fazer algum serviço, deixou de investir em algum lugar para fazer esse equilíbrio ou não?
Não, em si a gente, né, procurou gerir o recurso que a gente recebeu, né, de uma forma, né, de estar aí sanando, cortando desperdícios, né, segurando, fechando as torneiras, de algumas coisas pequenas, né, que às vezes acontecem em si. Né, um exemplo disso, que é uma notícia interessante, que até então o município de Andradas pagava para a MARP, Associação dos Municípios do Alto do Rio Pardo, um valor aproximado de R$20 mil mês. Né, isso era desproporcional em relação aos demais municípios. Então nós fizemos um levantamento disso e conseguimos baixar essa contribuição para 8 mil. Então, uma economia razoável, né, no mês, menos da metade daquilo que se pagava. Esse é um exemplo, né, de alguns outros que a gente conseguiu sanar, né, de uma forma assim, sem cortar serviço, mas ao mesmo tempo está gastando bem o dinheiro que a gente tem. Nesses teus primeiros meses de trabalho, você teve uma prioridade na prefeitura? Falou, olha, eu vou chegar, eu quero fazer isso e aquilo. Essa é a minha atenção especial nesse primeiro momento. Você fez isso? Você fez esse planejamento? Na verdade, o planejamento em si é garantir à população serviços básicos, né, como a saúde, né, o acesso à educação, o acesso aos serviços básicos de questão de buracos, de estradas, de lixo. Né? Então, são os grandes desafios que se apresentam para a administração. Eu costumo dizer que, assim, muitas vezes, esse período é o período da desculpa. Né? O administrador joga a culpa na chuva para dizer que não fez isso ou não fez aquilo. Tá. Eu costumo dizer que a chuva é um fator. Né? No caso aí da chuva, ela impede o trabalho, mas existem outros fatores também que possam impedir. Com certeza. Por exemplo, quando você fala assim, ó, tá chovendo, beleza, tá chovendo, mas se eu tenho ferramenta de trabalho, a chuva ela vai dificultar, mas ela não vai inviabilizar o trabalho. Agora, o complicado é quando você pega um período de chuva sem ferramenta de trabalho, quando você, né, um almoxarifado com uma patrol, né, para trabalhar, para cuidar de 1.200 quilômetros de estrada. Então, nós precisamos organizar tudo isso. Conseguimos fazer com essa associação que a gente tem com os outros municípios. Hoje nós temos a máquina nossa, mais 2 patrol da MARP que estão trabalhando com o município, prestando esse serviço para a gente fazer o atendimento. Aí você fala, mas o serviço não está ficando bem feito. Qual foi a determinação? Que o trânsito não seja interrompido. Se eu colocar uma máquina fazendo estrada como ela deve ser feita na época da seca, eu vou fazer lama. E aí eu inviabilizo a locomoção, o deslocamento dos veículos. Então eu preciso tapar os buracos, cuidar para que o trânsito não seja interrompido. Mas é um serviço paliativo, que é o serviço feito no período das águas. Né? Chegando à seca, a gente precisa fazer um trabalho muito melhor, que se ele for bem planejado, ele vai conseguir fazer vai fazer o círculo do ano todo. Né? Mas a dedicação tem que ser no período da seca. Deixa eu aproveitar esse assunto, Rodrigo. Nós observamos que a Prefeitura está executando um trabalho que acreditamos ser o trabalho certo, porque o que vimos anteriormente era asfalto jogado nos buracos e pouco tempo depois saíam. Isso trazia prejuízo para o município, teria que fazer o serviço tudo de novo e agora vocês estão cortando, fazendo os cortes nas ruas, em volta do buraco e tapando esses buracos. E por que isso não era feito antes? O que é? O custo de asfalto é muito alto, impede? Como vocês buscam esse asfalto para cobrir esses buracos? Bom, eu tenho um princípio que eu trago, dizem que esse é o princípio da engenharia, eu não sou engenheiro, mas é um princípio que eu quero, né, levar dentro da nossa administração. Faça bem da primeira vez, faça bem feito e evite os retrabalhos. Né? E é isso que a gente tem buscado, principalmente na questão do asfalto. Demora um pouquinho mais? Demora. A gente, na ânsia de querer atender, e assim, por mais que as pessoas falem, você tem 6 meses, 1 ano para colocar a casa em ordem. Mas não adianta, passou 1 mês, eu quero a solução para o buraco que está na minha porta. Né? Não interessa. Então a gente teve o mês de janeiro, a gente licitou isso, dizendo como que a gente queria o asfalto. Né? Um asfalto quente, um asfalto aplicado, o recorte dos buracos em si, para que o trabalho seja efetivo. Então nós fizemos esse trabalho nas 4 ruas principais da cidade, na Avenida João Domiciano, que é a saída aqui para Ibitura, na Prefeito Antônio Gonçalves, a Vila Graziani também já foi feita, aqui na região do Colégio Alcides Moscone. Nós também, agora nós estamos aqui na Rua São José, Vila Santa Rita, Mutterli, IP, e estamos vindo Moscone, Jardim Itália, Jardim Panorama. Então o cronograma em si, se fosse para fazer de qualquer jeito, nós já teríamos tapado os buracos da cidade toda, talvez a gente teria a mesma quantidade de buracos abertos de novo,
né, por causa do período da chuva. Nós procuramos fazer esse trabalho, né, não sei por que não era feito antes, mas esse é o nosso objetivo, nosso jeito de trabalhar. Demora um pouco mais? Demora, mas a gente procura fazer bem feito. Então quem observar pode passar e ver que o buraco que foi tapado, ele não está aberto. Pode ter surgido um outro buraco, porque a nossa malha asfáltica ela é antiga, né, e ela já está gasta, e os buracos com o período da chuva e com a movimentação dos veículos, eles vão se abrir mesmo. Mas nós precisamos ter esse controle e esse cuidado. Por isso, procuramos fazer bem feito. Você está falando do asfalto, um assunto que mexeu com muita gente, foi o asfalto do Ricardo Teixeira. Um ponto que cedeu. Já existe uma previsão para recuperar aquela área? Bom, aquele local em si, ele foi, né, embora juntaram-se vários fatores, mas existe uma construção, né, que cavou até a margem. Essa construção em si, ela foi, na época, autorizada pela prefeitura em si. Aconteceu aquilo, o caminhão estava parado, uma noite chuvosa, né, a drenagem pluvial se rompeu e acabou acontecendo aquilo lá. O proprietário em si da construção está dando andamento, a gente precisa que o muro de arrimo seja construído para que a gente possa estar resolvendo e liberando esse problema. Enquanto isso, né, a gente pediu para ser feita a sinalização, né, que é um local onde tem alguma interdição de alguns pontos, mas o mais breve possível. Então logo o muro de arrimo seja feito, seja liberado, vamos estar cobrindo com asfalto e né, deixando que não vou colocar um prazo porque não depende de um fator apenas, mas de vários fatores em si. Certinho. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos depois. O assunto saúde, eu acho que também é uma das prioridades do município, é esse assunto que nós vamos começar o segundo bloco.